E vem conferir a crítica do filme O Maníaco do Parque. E chegou na Prime Video o filme O Maníaco do Parque. E para quem não sabe, essa é mais uma história de true crime. E por que eu gosto de destacar isso antes de realmente entrar na crítica? Porque nos últimos anos, o que está se popularizando muito é o conceito de true crime, que começou a popularizar lá nos podcasts, onde existiam muitos podcasts de true crimes e também documentários, e a partir daí o cinema começou a adotar essa ideia. Então, se você procurar principalmente no catálogo da Netflix, você vai encontrar uma grande quantidade de produções, sejam filmes ou sejam séries, que adaptam, que meio que contam essa história num outro formato, tentando adaptar ela como um todo. Inclusive, a Prime Video é alguém que está tentando adotar essa ideia, porque além de fazer o filme do Maníaco do Parque, eles também fizeram o filme da Suzanne Richthofen, onde conta a história da menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais. Então, a partir daí você vai ver cada vez mais essas histórias de true crime brasileiro, crimes brasileiros que estão virando filmes ou séries futuramente. O Brasil gosta de tentar trazer coisas que os Estados Unidos fazem com sucesso para cá. Só você ver que os Estados Unidos está fazendo agora muitos filmes de biografia e o Brasil também está seguindo nessa toada, tentando pegar muito do estilo que o Hollywood faz para contar o seu cinema. E bom, true crime é uma ideia que muita gente ama, adora o conceito e muita gente torce muito o nariz. E muita gente gosta porque exatamente essa ideia de quem é aquele maníaco, conhecer aquela história de uma maneira diferente, pode fazer com que muita gente conheça a história. Porque muita gente não gosta de ler o que realmente aconteceu. Então assistir realmente agrada muitas pessoas. É aquele conceito que muita gente brinca de eu assisto o filme para não ler o livro. É mais ou menos isso. A pessoa vê a série ou o filme para não ler a história real. O problema é, como que essa história vai ser contada? Vai contar a realidade dos fatos? E quem torce o nariz fala exatamente isso. Se conta a realidade dos fatos e outra, dá protagonista para esse cara que é um criminoso, acaba realmente não sendo ruim, porque você cria uma ideia diferente do que ele é? E bom, esse é o conceito do true crime. E agora a gente entra no filme O Maníaco do Parque. E você vê que visivelmente, nessa produção, eles tiveram muito medo disso. Muito medo de colocar um protagonismo no Maníaco do Parque, e a partir daí o público como um todo tem uma visão diferente de alguém que não deveria ter aquela visão. E isso é uma ideia interessante. O problema é, o filme chama O Maníaco do Parque, e para não conseguir colocar uma luz naquele personagem, o que eles acabam fazendo? Eles dão visão para uma personagem chamada Helena, que é uma jornalista, que é iniciante, e a partir daí ela vai tentar resolver todo o mistério. Isso é um problema porque o filme chama O Maníaco do Parque e não Helena. E Helena, sendo a protagonista, acaba cada vez mais deixando o Maníaco do Parque de lado. Então você não vai conhecer tanto a história dele, e esse foi o conceito para deixarem ele de lado. Então por mais da metade do filme a gente vê os acontecimentos do Maníaco do Parque, a gente vê a atuação do Silvério, que está muito bem como ele, mas ele acaba sendo jogado de lado. E eu não queria que ele fosse o protagonismo, porque eu realmente acho que essa é uma ideia boa, não dá protagonista para um personagem que pode ter pessoas que gostem. Só você vê alguns filmes recentes que acabaram acontecendo isso, e sério. E quando você acaba vendo esse filme, por um lado é uma ideia boa, por outro, fica só na ideia. Porque a forma como o filme trabalha tudo que envolve esse caso é muito mal feito. Não consegue abordar como poderia, e como aborda não me agradou. Tudo bem, A Menina que Matou os Pais, por exemplo, foi um filme que teve essa controvérsia. Tiveram que lançar um terceiro filme do julgamento para realmente mostrar a visão que não deveria ter dela, da Suzanne. E aqui você acaba sentindo que eles saem desse lado e o lado que leva não funciona. Porque a partir daí, quando você entra no jornalismo, o que eles tentam fazer? Tentam mostrar como que aquilo parou São Paulo, parou o Brasil, porque era um caso que era um absurdo que estava acontecendo na época. Então a partir daí eles vão abordar como o jornalismo abordou aquilo, como a mídia como um todo abordou aquilo, não só o jornalismo, mas a TV também, e também a parte da polícia. E eu acho que aí é que está o problema, porque o filme nunca consegue realmente abordar como poderia as temáticas interessantes que tem ali, e mais do que isso, em muitos pontos eu acredito que faz um desserviço para muita coisa que apresenta. Por exemplo, se o filme fosse focado só no jornalismo, eles poderiam trazer uma mensagem muito forte, muito poderosa sobre
fake news e mais do que fake news. Poderiam trabalhar a ideia de a mídia querer colocar o assunto quente na hora, só que através disso sem ter tantas informações ou ter algumas informações que acabam levando para um lado errado. A crítica à mídia que se preocupa mais em divulgar o assassino porque está vendendo o jornal do que realmente falar sobre o caso, poderia ser uma temática que funcionaria no filme como um todo, mas isso não é bem trabalhado. A forma como eles fazem rápido parece que é uma crítica para pontuar, e um assunto tão sério e tão interessante como poderia ser, para criticar o jornalismo como um todo, criticar quem trabalha na mídia e mostrar como eles trabalham em algum caso, não é feito de uma forma coerente. Inclusive, a forma como a Helena é colocada dentro desse jornalismo também incomoda muito, porque a forma como ela é tratada dentro da empresa, isso é completamente condizente para a época que o filme se passa. Mas, ao mesmo tempo, a forma como ela vai revelando as coisas, descobrindo quem é o assassino, como ele descobre, acaba sendo muito chato. Acaba sendo uma coisa que você fica incomodado em como acontece, porque as coisas parecem que não deixam ela realmente descobrir. Parece que as coisas caem no colo dela e não que ela descobre. É aquela ideia de que ela é uma protagonista, que ela não é ativa dentro da história, ela é passiva, no sentido de ela acaba não resolvendo os casos chegam pra ela, e a partir daí aquela força de uma personagem feminina na redação, descobrindo várias coisas, acaba se perdendo muito nesse processo, de uma personagem que inclusive não é bem trabalhado no seu roteiro. A forma como trabalham ela para mostrar como aquele trabalho vai deixando ela louca, como aquele trabalho vai deixando ela cada vez mais pressionada, e a pressão de trabalhar com alguém, um assunto tão pesado, vai destruindo ela, ainda mais um assunto que é mulher, que são mulheres que estão sofrendo aquilo, não é bem trabalhado. Então a parte do jornalismo não funciona de maneira nenhuma. Pela forma como eles trabalham a descoberta da investigação, até a parte de como trabalham a empresa, a redação como um todo. E numa atuação da atriz principal que poderia ser muito boa, porque ela mostra que tem um potencial e ela tenta entregar o que ela pode, mas o roteiro não ajuda ela a poder fazer o que ela quer como um todo. Então a partir daí, uma ideia que era muito boa, muito interessante, não funciona para a parte do jornalismo, na parte de como eles tratam o jornalismo, e mais do que isso, não funciona com a personagem, porque a forma como ela é tratada do começo ao fim no seu roteiro também não funciona de maneira nenhuma. Inclusive, até porque, de novo, o maníaco do parque é jogado de lado. Então a gente acaba, até certo ponto, faltando ver mais a reação das pessoas. A reação das pessoas de São Paulo, principalmente, quando mostra o jornal, como mostra o jornal tanto da TV, como o sensacionalismo de programas de TV, você vê que é interessante ver como a mídia trabalha, mas poderia ver mais o povo conversando sobre isso. Uma pessoa falando sobre esse assunto ou outro na rua seria muito importante. Então a parte do jornalismo não me agradou, e a atuação da atriz principal, que até faz o que ela pode, o roteiro não ajuda ela a entregar o que ela poderia. Você vê que ela faz o máximo, você vê que é uma atriz que tem um potencial, que ela realmente faz o que ela pode, mas não deixam ela trabalhar como ela poderia. Como eu falei, não é só nesse ponto que eles trabalham, que eles poderiam trabalhar bem. A polícia também seria um outro ponto dessa história, porque a polícia, a forma como eles conversam com a polícia, também poderia ser muito interessante. É muito importante, num caso como esse, saber como a polícia tratou. E existe uma frase que retrata muito bem como seria a visão da polícia nesse filme, que seria a ideia de a polícia está lá, e quando a Helena vai conversar com o delegado, ele fala, mulheres morrem, mais de 6 mulheres morrem por dia em São Paulo só naquele ano. Então ele não vai investigar tudo aquilo porque ele não se importa. Essa ideia de tratar a polícia como alguém que não se importa também é uma ideia muito interessante. Numa cidade tão violenta, mostrar como a polícia trata poderia ser até um reflexo de hoje em dia. Eles não conseguem fazer isso. A polícia aparece também muito pouco. Quando aparece, não é mostrado da forma como poderia, na investigação também, ajuda muito pouco, porque, de novo, o protagonismo tem que ser da personagem da Helena. Então você tem dois fatores, dois pontos para mostrar várias visões daquele caso, e nenhuma funciona bem. Não funciona bem o caso do jornal, não funciona bem o caso da polícia, e fica uma protagonista perdida com um roteiro que não consegue trabalhar ela. E, de novo, se você entra nesse filme para saber mais sobre a história do maníaco do parque, eu recomendo que você procure os jornais da época, recomendo que você procure o documentário que já falaram sobre esse assunto, porque aqui você não vai conseguir ver. Porque o maníaco do parque, a forma como ele é tratado ao longo do filme, ele pouco aparece, e quando aparece só mostra que é uma loucura. De novo, o filme deveria chamar Helena e não o maníaco do parque, porque você vê mais a Helena do que ele. É uma escolha interessante para poder não dar palco para um cara que teve um crime, mas ao mesmo tempo, quando você sente que você perde muito do que a história quer contar. São vários caminhos e nenhum é bem trabalhado. Inclusive, esse filme, ele ficou com tanto medo de dar um protagonismo pro maníaco do parque, que ele acaba sendo um filme muito didático em tudo que ele quer mostrar. E o didático no cinema quer dizer que ele acaba sendo muito expositivo. A forma como eles mostram como que seria um assassino sendo criado, a forma como mostra como
a investigação funciona, tudo isso mostra o didatismo de um filme que acaba sendo expositivo. Então, além de tudo, o filme é chato, o filme é arrastado. Além dele ser ruim em tudo que ele aborda, ele ainda é chato, ele é arrastado, você não se interessa, e isso acaba também se perdendo muito. E, de novo, eu acho que esse filme funcionaria muito melhor se focasse só em um desses pontos. E, de novo, por que o filme é arrastado? Porque entra um outro núcleo que o filme entra, que seria a irmã de Helena, que é uma psicóloga. A partir daí, a forma como ela explica quem é um psicopata, como ele funciona, como se descobre, acaba sendo até bobo em certo ponto, porque parece que ele quer realmente explicar para o público como funciona. Então não funciona de maneira nenhuma. Inclusive, falando um pouco mais da Helena, que é a protagonista, ela, como eu falei, ela descobre tudo do nada, ela tem uma investigação muito fraca, ela tira uma foto, alguém descobre muito fácil as coisas, e isso acaba também enfraquecendo o filme. Aí depois, quando chega na parte final do filme, ainda tem algumas escolhas narrativas muito duvidosas, como a Helena ir entrevistar o maníaco do parque. Eu entendo a cena que é uma mulher na frente do assassino que acaba matando mulheres como um todo. Mas além disso, ainda quer ter uma linguagem cinematográfica no sentido de quem é a advogada do maníaco do parque? Também é uma mulher. Nesse ponto de existem mulheres ali para mostrar como aquela cena é pesada. E a cena poderia ser muito interessante. Se coloca o maníaco na frente de uma mulher que ela vai mostrar as emoções dela ou ela vai exercer a sua função. Porque é revoltante para qualquer pessoa ver esse caso. Imagina uma mulher que vê outras mulheres sofrendo, ainda mais ela que teve contato direto com os familiares, mas é uma cena rápida, sem sentido e muito ruim. No filme Maníaco do Parque, ele consegue acertar em dois pontos. Um pouco na parte como mostra, em qual momento estamos vivendo, principalmente com a Copa do Mundo, eu gosto muito do Silvério. Inclusive, para quem não conhece esse ator, eu sei que ele fez muitos projetos, muita gente pode conhecer ele por Pantanal, mas eu recomendo muito que você assista o filme Bacurau. Lá ele faz uma atuação brilhante. E aqui ele também tá bem. Ele entrega o que ele pode com a atuação, com o que o roteiro deixa ele trabalhar. O Maníaco do Parque, como eu falei, ele é um desserviço, porque ele é um filme que ele não sabe o que ele quer ser, e quando ele vai, ele realmente não entrega nada. É um filme chato, é um filme arrastado, é um filme que não tem, que aborda vários assuntos, sem se aprofundar em nenhum, com algumas atuações que sofrem por causa do roteiro, um final que não é tão interessante, porque no fim das contas, o final não foi tão impactante como poderia ser em relação da revelação dele ser preso, como ele foi preso. No fim é um filme que, de novo, deveria se chamar Helena, e de novo, o Maníaco do Parque é jogado de lado. É um filme que realmente mostra por que muitos filmes de true crime não funcionam, por exemplo, pra mim, porque a forma como eles abordam acaba sendo muito questionável em vários pontos. Concluindo, o Maníaco do Parque é mais um filme true crime que não funciona de maneira nenhuma. É até legal a ideia de querer abordar outro caminho em vez de focar no assassino, no criminoso, mas quando você acaba pensando, todos os lados que ele aborda é interessante, mas não é bem abordado. Na verdade, é abordado de uma forma bem ruim. A parte da Helena, que é uma menina dentro de uma redação, uma menina jovem, numa redação machista, que vai abordar um assunto pesado sobre mulheres, que afeta ela diretamente, não funciona de maneira nenhuma. Não é bem trabalhado, não é bem explorado. Você tem a parte do jornalismo, que também não funciona de maneira nenhuma, porque eles não conseguem trabalhar uma redação de uma maneira coerente, e mais do que isso, eles não conseguem trabalhar os assuntos lá de uma maneira boa. O mesmo vai pra polícia, que aparece na história mais pra pontuar algumas coisas do que ser relevante. É mais uma crítica de como é trabalhada toda a situação do que mostrar como a polícia trabalhou na investigação. Também não funciona. Investigação essa que também não funciona de maneira nenhuma. A forma como ela descobre as coisas é irritante. E além de tudo, o filme é muito expositivo. E se você quer conhecer mais da história do Maníaco do Parque, saber como foi aquele período, o filme também não te entrega. Porque o Maníaco do Parque é jogado tão de lado para não dar holofote para ele, que você acaba nem sabendo muito bem as coisas por trás dele. Então no fim é um filme que ele é um desserviço em muitos pontos, e em outros ele só é muito ruim. E por isso que eu fecho o filme O Maníaco do Parque com uma nota 2 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme O Maníaco do Parque? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.